Oi, hoje eu vou te ensinar a fazer ponto rococó. Primeiro eu vou fazer o ponto e depois eu vou te dar algumas dicas importantes para você conseguir fazer esse ponto perfeitamente. Para esse tipo de ponto, esse tipo de agulha é o melhor. O ponto rococó é bem simples. Você traz a agulha de trás para frente e você passa a agulha para cá, dá um passinho à frente e você volta a agulha para cá, para mais ou menos aqui por onde você saiu com a linha. E vai ficar presa assim. E aí você vai pegar essa parte, aqui, dessa ponta, tá vendo? Não é a parte que tá passando por dentro da agulha. Essa outra pontinha aqui. E aí você vai dar algumas voltas. 3, 4, 5. Aqui eu vou dar 5 voltas. Que olha só, quando eu aperto pra cá, assim, eu vejo que está do mesmo tamanho dessa parte aqui do tecido. Tá vendo? Olha só como tá aqui e aqui. Praticamente o mesmo tamanho. E aí eu vou segurar isso aqui sem apertar muito, tá? E eu vou puxar, segurando assim. E olha só. O ponto se formou para cá. Aí eu volto com a agulha aqui por baixo e prendo. Eu vou trazer a agulha do avesso para frente. Vou passar a agulha para cá, para o outro lado. E vou voltar com a agulha para cá, mais ou menos de onde eu saí com a linha. E aqui eu tenho o fio que está por dentro do buraco da agulha e tenho o outro fio que está paralelo ao resto do corpo da agulha. Então eu vou dar várias voltas, aqui eu vou contar mais ou menos 5 voltas. Dei 3, 4, 5. Então olha só, ficou mais ou menos do tamanho dessa parte aqui. Quando eu vejo essa parte aqui do ponto, que é o que vai virar esse pontinho aqui, né? Olha só, é mais ou menos desse tamanho aqui. Então eu puxo, eu seguro aqui com o dedão e vou puxar. E aqui eu tenho que segurar, tá? E ele vai ficar assim. Então eu vou puxar esse ponto para esse outro lado. E vou finalizar passando a agulha assim pro avesso. Vou trazer a agulha do avesso para frente. E vou passar a agulha para trás. Só que eu não vou passar ela toda. Eu vou segurar aqui a pontinha dela. E vou trazer para cá o mais próximo possível desse primeiro ponto aqui que eu fiz. Que quando eu trouxe a agulha de trás para frente. E eu não vou enfiar a agulha toda, eu vou deixar assim. Então eu vou pegar esse fio que está paralelo à agulha. Olha só, o corpo da agulha. Não é esse que está aqui por dentro da agulha não, tá? Esse que está dentro do buraquinho da agulha vai ficar para cá, isolado. Eu vou utilizar esse outro fio aqui, que está paralelo à agulha. E eu vou dar algumas voltas na agulha. Então, eu vou contar mais ou menos aqui 5 voltas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou puxar para cá sem apertar, tá? Sem ser com força, só vou afastar para cá. E vou ver se tá do mesmo tamanho dessa parte aqui do tecido. Então, eu olho o tamanho dela aqui e o tamanho aqui do tecido. Eu gosto de fazer assim, olha só. Tá do mesmo tamanho. Então, olha só, eu vou segurar e eu vou puxar a agulha pro lado de cá, ó. Seguro com o dedão e puxo a agulha. Tá vendo que a ponta da agulha tá bem aqui? Então, eu vou puxar para cá, segurando o nozinho que eu fiz. Se você apertar com muita força, vai ficar difícil de puxar a agulha. Por isso que a gente não aperta com tanta força. E eu vou puxar e ele vai ficar assim, olha só. E aqui eu seguro e já trago para esse outro lado de cá. E eu vou ajustando o ponto. Vou puxando um pouquinho assim
até ajustar o ponto. E eu finalizo passando a agulha para trás, bem rente a esse ponto aqui. Esse ponto é ótimo para fazer cabelo cacheado, para bordar rosas. Inclusive, eu tenho rosa feita com ele, o miolinho da rosa, né, a parte de dentro. Eu vou deixar linkado aqui, que é uma rosa bem diferente. Vou deixar aqui para você assistir o vídeo. É um vídeo bem antigo aqui do canal, da época que eu nem sabia gravar vídeo direito, mas eu me arrisquei e gravei e postei, morrendo de vergonha. Minha voz era até diferente, você vai ver que era bem diferente. Mas eu vou deixar linkado aqui para você assistir. Caso você não clique aqui no izinho para ir assistir esse vídeo, é só você ir lá na caixa de descrição e arrastar até lá embaixo, que você vai ver os vídeos que eu estou falando lá. E eu quero te dar algumas dicas sobre esse ponto. É importante você usar uma agulha um pouco grande, tá? Então, olha só o tamanho da agulha que eu estou usando. Essa aqui é de número 14. E ela é bem grandinha mesmo. E olha só, ela é uma agulha reta nessa parte aqui do olho dela. Ela não tem muito essa característica aqui. Olha só, eu peguei aqui a outra agulha, que é uma agulha de tapeçaria. E olha a diferença dessas duas agulhas. Tá vendo que essa daqui ela é mais retinha. Essa daqui ela fica mais gordinha aqui, né, nessa parte do olho. Então isso aqui, essa agulha muito gordinha aqui nessa parte, ela vai dificultar na hora que você for puxar. Na hora que você enrola o fio na agulha e você vai puxar, acaba dificultando um pouco, vai enganchar nessa parte aqui. Então você vai acabar tendo que deixar o ponto muito frouxo. Por isso que é bom você usar uma agulha um pouquinho mais reta. E aí se você não tiver agulha grande, não tem problema, você tenta usar uma agulha um pouco menor. Essa daqui é o tamanho 12. Olha só a diferença de uma para outra. E essa daqui é um pouquinho menorzinha, dá certo fazer com ela também. E aí tudo vai depender também da quantidade de fios que você vai usar para bordar. Só vai ficar um pouco difícil se você for usar uma agulhinha normalzinha, aquela agulha de costura que a gente usa muito no bordado. Vai ficar um pouquinho mais difícil porque ela é muito fina, né? E o buraquinho dela aqui é muito fininho também. Não dá para passar tantos fios. Então você tenta usar uma agulha que vai dar para passar a quantidade de fios no olho dela e também que vai dar para enrolar e para você puxar direitinho. Vamos ver mais uma vez? Eu vou fazer mais uma demonstração aqui e agora eu vou te mostrar fazendo um pouquinho menor. E aqui eu vou fazer o nó de costureira para prender a linha e eu já ensinei a fazer. Vou deixar linkado aqui nos cards ou então aqui na caixa de descrição. Você rola até lá embaixo para ver. Eu vou trazer a agulha daqui de trás para frente. E eu vou fazer um pouquinho menor esse ponto. Vou fazer aqui, olha só, na metade desse outro aqui. E eu vou fazer aqui, eu vou dar a mesma quantidade de voltas, porque eu quero que ele fique parecendo uma minhoquinha. Olha só, você vai ver como é que vai ficar. Vou dar 1, 2, 3, 4, 5 voltas. E vou puxar. Olha só como o ponto ficou mais gordinho, né? Esses aqui ficaram mais esticadinhos e esses aqui eles ficaram meio dobradinhos. Eu vou mudar o ângulo para você ver melhor. Uma outra dica que eu quero te dar é que quando você for fazer ponto rococó, se você fizer sem o bastidor, fica melhor. Porque o bastidor ele acaba atrapalhando um pouquinho. Porque olha só, o tecido ele fica muito esticado. Então, na hora que a gente vai fazer isso daqui, ele pode acabar atrapalhando um pouco. Se você não estiver usando bastidor, fica um pouquinho melhor. Então, olha só, vou dar aqui 5 voltas na agulha. 1, 2, 3, 4, 5.
Vou segurar e vou puxar a agulha. Eu já vou puxando e ajustando para cá, para esse lado de cá. E dá para fazer menor ainda. Olha só, vou fazer ainda menor e com a mesma quantidade de fios. Olha aqui o espacinho que eu vou dar. Fazer com a mesma quantidade de voltas, para você ver o efeito como vai ficar diferente. Então, olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Seguro aqui e puxo. E vou ajustando aqui. E olha só como ficou o pontinho aqui. Eu acho muito lindo esse ponto. Eu vou pegar aqui um bordado que eu fiz o cabelo. Ficou a coisa mais linda. Olha só como fica lindo o cabelo bordado assim com o ponto rococó. Nossa, fica muito fofo, né? Fica maravilhoso. E aqui eu fiz o ponto bem longo, bem comprido, assim, ó, vários pontinhos assim bem compridos. E esse foi o tutorial de hoje. Não esquece de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. E eu vou deixar uma playlist aqui para você assistir, com vários pontos de bordado. Então clica na playlist e vai ver os outros vídeos, caso você não tenha visto ainda. Aí não esquece de curtir o vídeo se você tiver gostado desse tutorial, que é para eu saber que você gostou mesmo, tá? E não esquece também de me seguir no Instagram, que eu posto stories lá, posto muita coisa no feed também. Tem bastante conteúdo bom lá para você salvar.